O que leva um antropólogo e cientista político a assumir a responsabilidade de zelar pela segurança de um estado tão frenético como o Rio de Janeiro? Com certeza, não apenas a vontade pragmática de tomar decisões e resolver conflitos setorizados. É preciso paixão. A droga responde a uma demanda específica que é forte, mas é insulada, é circunscrita, é limitada. E é essa paixão que, em uma mistura de realidade e ficção, se confirma em Elite da Tropa 2. Se o carro de polícia vem carregado de armas aqui, abre na frente de todos para distribuir as armas, vender as armas. Agora vão combater o crime com força, com a guerra, mas em que mundo nós estamos, não é? Luiz Eduardo Soares participou do governo do estado do Rio de Janeiro como subsecretário de Segurança Pública e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania. Foi secretário de Segurança Nacional, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autor de 10 livros, entre eles Elite da Tropa 1 e 2, que deram origem a 2 dos maiores sucessos do cinema nacional. Naquela laje ali, ó. Conta para um estrangeiro, para um europeu, tem boca. O que é boca? É uma loja, é um ponto de venda. Mas se as pessoas, se os consumidores sabem onde é, a polícia não sabe. Com uma combinação de literatura, jornalismo e denúncia, o livro é um raio-x das transformações do crime organizado e das trocas de poder no Brasil. O tal gato orçamentário é nacional. Ou nós damos um jeito nisso, ou isso dará um jeito em nós. Por mais paradoxal que este cenário seja, Luiz Eduardo Soares acredita que existe uma saída para o país. Ou nós pagamos decentemente aos policiais e há uma redefinição dos orçamentos públicos, ou essa situação vai passar a ser incontornável. E nessa edição do Sempre um Papo, Luiz Eduardo Soares lança seu mais novo livro, Elite da Tropa 2. Nós estaremos sempre juntos. Então, a curva do bom projeto, da boa política é piorar, invariavelmente, é piorar para depois, com consistência, alterar o patamar. Mas quem é que paga o preço de concorrer às próximas eleições, tendo piorado a situação, procurando convencer a sociedade que os frutos virão? É uma honra lançar o segundo livro, né, que a gente também fez, o Cabeça de Porco, e queria iniciar pedindo para você contar a história do livro. Só isso? Só isso. A gente tem tempo. O livro, eu não sei se alguns dos amigas presentes tiveram a oportunidade de ler o primeiro. O livro não é exatamente uma continuidade, né, uma sequência. Durante muitos anos, nós lançamos o primeiro em 2006, maio de 2006. O primeiro filme foi lançado em julho de 2007, um ano e pouco depois, e eu nunca imaginei a possibilidade de uma sequência, ainda que algumas pessoas falassem, até por razões comerciais. Mas justamente por isso eu achava que seria uma armadilha comercial, e se o primeiro livro tinha algum valor, era seu caráter experimental, era a sua originalidade, era o risco envolvido em fazê-lo, risco, inclusive, do ponto de vista estético e formal, inventando um tipo, uma modalidade de narrativa que pudesse ser compatível com esse universo de valores e de experiências. O Zé Padilha, que é um parceiro desde a primeira travessia, desde o primeiro momento, nós dialogamos sobre o livro e o filme já lá atrás, nas primeiras versões do primeiro roteiro e nos esboços. Nesse ponto é interessante, foi um livro meio conversado com o Zé Padilha, foi encomendado para o cinema também? Ou você pensou literariamente? Não. Primeiro, o filme, quem lê o livro e o filme terá percebido, o primeiro filme não é baseado no primeiro livro. Eles foram construídos, de fato, em diálogo, tramas compartilhadas, alguns personagens comuns com as suas variações de tratamento,
mas muitas subtramas, muitos arranjos dramatúrgicos, digamos assim, muitos personagens distintos. A intenção era basicamente a mesma e algumas referências reais eram as mesmas. Quando o filme começou a ser bombardeado, o primeiro filme, com muitas críticas duras, assim, políticas, etc., ele chegou a ser chamado de fascista. Eu, que sou muito amigo do Zé Padilha, que admiro muito o trabalho dele, e que não interpreto assim o filme em absoluto, eu achei que seria desleal que eu enfatizasse a dissociação entre as duas obras, porque pareceria oportunista, pareceria que eu estava lavando as mãos e entregando o Zé e o Braulio às feras. É fascista, não tem nada a ver com isso. O livro nunca recebeu essa crítica, o livro é diferente, etc. E eu passaria ao largo disso. Então, quando ele começou a ser criticado, eu fui para o front com ele, e participamos juntos de entrevistas, etc. E eu, quando me perguntavam, eu dizia a verdade, evidentemente, não foram construídos em diálogo, mas são distintos. Mas, quando não me perguntavam, eu não fazia questão de insistir para não me dissociar, até porque eu acho que eu tinha crédito no mundo político, na luta pelos direitos humanos, a minha vida toda empenhada nisso, eu acho que eu tinha crédito suficiente para bancar uma interpretação distinta e para evitar que o Zé fosse exposto desse modo. O Wagner Moura, por exemplo, é um militante dos direitos humanos, é uma pessoa que eu conhecia da militância de direitos humanos. Soma nesse contexto da formação do livro, né? Hoje, por exemplo, Pimentel, além de tudo, todo dia está na Globo dando um depoimento, não é isso? É isso, ele é jornalista, ele hoje é jornalista, ele faz acompanhamento diário para a TV Globo, para o Jornal do Meio-Dia, sobre a situação de segurança e insegurança do Rio de Janeiro. O André Batista ainda é major da Polícia Militar. Cláudio Ferraz, que se agregou a nós, a nossa equipe, agora no segundo livro, é delegado titular da DRACO, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, e foi responsável por mais de 400 prisões de milicianos no Rio. Não há ninguém no Rio de Janeiro que conheça mais esse universo das milícias do que o Cláudio. E o livro não teria sido, de modo algum, possível sem o aporte do Cláudio, que trouxe toda a sua experiência, os processos, os inquéritos, os relatos todos, assim como dos companheiros da DRACO, inspetores, detetives. Dizendo que alguém da DRACO tinha sido morto, sabia que nós viríamos e que isso implicaria realização de uma investigação para valer. Foi perspicaz também, porque, nos envolvendo, afastaria automaticamente a delegacia local do caso. Delegacia da qual era íntimo, porque uma de suas tarefas era discutir os acordos entre seus funcionários e a milícia, e de intercambiar dinheiro, armas e até drogas. Falando do André Batista, pena ele não ter podido estar conosco aqui, que é uma pessoa muito interessante. Vocês imaginem o seguinte, quantos personagens do mundo da literatura, da fantasia e do mundo real poderiam vivenciar a seguinte experiência? À noite, enfrentam uma guerra, entre aspas, às vezes sem aspas, do ponto de vista de quem está ali no front. Porque a troca de fogo aberta caracteriza o enfrentamento bélico para os que estão ali na ponta. Então, à noite, seus colegas em risco, sua vida em risco, suspeitos mortos, ultrajes, profissionalismo, transgressões de todo tipo, ilegalidades, dedicação, heroísmo, covardia, como quiserem, mas é um universo de extremos. Nós estamos no domínio da épica, né? E a trajetória do Batista é quase uma epopeia cotidiana que se rotiniza. Bom, essa é a noite. Ah, 01, o seu Marcinho, dono do morro. Vamos descer ele. Os senhores estão bem? Sim, senhor. Sim, senhor. Algum dos senhores está ferido? Não, senhor. Algum dos senhores está baleado? Não, senhor. Então hoje os senhores vão aprender a carregar corpo. Sim, senhor. Sim, senhor. Os senhores estão esperando o quê? Sim, senhor. O dia começa a amanhecer, ele retorna ao comando do BOPE, tira o seu uniforme, toma o seu banho, lava o sangue, passa o remédio nas feridas e se veste como um civil, toma um ônibus e vai para a PUC. Vai para a PUC estudar Direito. A PUC, porque ele é um rapaz negro, pobre, de origem popular, que conseguiu, entretanto, uma bolsa, nós relatamos isso no primeiro livro, conseguiu uma bolsa na PUC para estudar Direito. E ele ali encontra outro grupo social, que vive o mundo das mil maravilhas, o mundo Walt Disney. Volta para casa, dorme um pouco, depois se encontra com a turma
num seminário, para preparar o seminário, como o filme conta, nós contamos no livro também, e, eventualmente, alguém acende um baseado. Vocês podem imaginar a cabeça do rapaz, porque a trajetória, né, a formação dele como um soldado guerreiro do BOPE identifica a droga e o mal absoluto, né? E ele não pode aceitar aquilo. Além do que, por que é que ele mata as pessoas? Um grande amigo que é policial, tá? E o melhor amigo dele é policial também. E os dois são honestíssimos, tá? E com relação ao lance de Búzios, eu acho que tem que reprimir mesmo. Sabe? Tem que reprimir mesmo, cara. Lógico, gente, pô, peraí, gente. Por que lá os rapazes que carregam, transportam a maconha devem ser mortos e os outros que estão curtindo o consumo da droga vão ser donos de escritórios importantes, de firmas importantes, vão ser sócios de empreendimentos de sucesso na sociedade? É um mundo absolutamente esquizofrênico, né? As ambivalências brasileiras, as contradições aparecem no cotidiano dele de uma maneira eloquente. Então, eu não preciso de personagem nenhum com uma trajetória humana como essa. Você nem precisa de personagem, nem de grande invenção. Basta contar essa história e, a partir dessa história, costurar a noite e a manhã e mostrar as fissuras, as rupturas, os abismos que separam o universo noturno desse mundo diurno, composto por outros personagens, com outras tramas, etc. Então, nós partimos daí, tanto que o livro é relatado por um personagem narrador inspirado no André Batista. É aquela voz rascante, crua, áspera, um pouco agressiva do narrador do primeiro livro, que equivale ao discurso do Wagner no filme. Por que equivale? Aí talvez seja a contribuição mais interessante do livro ao filme. Porque nós, quando fomos fazer o lançamento do livro, em maio de 2006, eu tive a ideia de pedir ao meu amigo Domingos de Oliveira que convidasse alguns atores para uma leitura pública de alguns capítulos do livro. Eu acho que seria mais interessante do que simplesmente aquele encontro para as assinaturas e tal. E o Domingos, muito generoso, se dispôs a organizar. Os atores convidados, entretanto, resolveram refluir, com boas razões. Eles temiam um atentado ou algum ato violento no lançamento. Eu, então, disse ao Domingos, quem sabe alguém se dispõe a ler e gravar alguns trechos, alguns capítulos, e nós usaríamos como trilha sonora do lançamento. Também seria interessante. Aí o Domingos teve a ideia de convidar Wagner Moura para ler. Essa voz do Wagner, que eu tenho gravada e que foi a nossa trilha sonora do lançamento, depois se converteria na marca do personagem narrador, que, entretanto, não era o André. Na teoria, a gente faz parte da polícia militar. Na prática, o BOPE é outra polícia. O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela. Se você imagina a possibilidade de impor um despotismo sobre uma comunidade, um território, se você se impõe pela força sobre um território e sobre uma população, você pode muito mais do que simplesmente usar a liberdade que você tem de fazer o que você quiser nesse espaço, você pode muito mais do que simplesmente vender droga.